Esta conferência será gravada agora. Boa noite, estamos aqui novamente com Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 29, primeira temporada. E hoje teremos mais uma vez a satisfação de receber o professor Albino Fonseca Júnior, que vai conversar conosco sobre artérias do membro inferior. Vai ser o resumão de artérias do membro inferior. Boa noite, professor Albino. Boa noite, professor Cavazoli. Mais uma vez agradeço o convite e vamos falar um pouquinho sobre as artérias, sempre lembrando que é impossível a gente esgotar o assunto, até porque, como foi falado, é um resumão mesmo, mas a gente vai tentar, de certa forma, falar algumas coisas e tentar dividir para, uma vez a gente retornando às atividades práticas, a gente consiga, de certa forma, reconhecer melhor isso e ter uma certa facilidade ao observar essas estruturas anatômicas no cadáver. Podemos começar? Certamente. Então, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia aqui, de praxe, 29º encontro que nós estamos tendo aqui. A gente vai falar um pouquinho dessa vez, sobre as artérias dos membros inferiores. De antemão, a gente começa a falar sobre um aspecto um pouco básico, assim como a gente falou em determinado momento no membro superior, que essas artérias vão surgir em grande parte da artéria subclávia, sendo às vezes complementadas por outros ramos anastomóticos, mas aqui nos membros inferiores também. Tudo começa na cavidade abdominal, na região abdominal, sendo mais preciso, na aorta abdominal. Nessa imagem eu tenho uma cavidade abdominal, onde a porção superior aqui estamos diante do diafragma, isto é, do diafragma para baixo, eu tenho a cavidade abdominal ou simplesmente abdômen, do diafragma para cima eu tenho a região torácica. Chama a atenção que eu passo a ter três aberturas nesse diafragma, onde a gente vai encontrar algumas estruturas, dentre elas aqui o esôfago, o assunto que nós vamos ver período que vem. E temos aqui a veia cava inferior, que a gente já chegou, de certa forma, a falar um pouquinho sobre ela. Mas o meu objetivo aqui é falar sobre uma estrutura, isto é, uma abertura, uma estrutura que vai atravessar esse diafragma através de uma abertura, que é a aorta. A gente viu, de certa forma, que a aorta é um grande vaso, e nesse caso eu tenho uma aorta que vai estar na região torácica, por isso eu chamo de aorta torácica, e eu vou ter uma aorta que vai estar na região abdominal, esta daqui, que eu vou chamar de aorta abdominal. A aorta abdominal é um grande vaso, um vaso de extrema importância, onde ele vai emitir ramos tanto para a parede da cavidade abdominal e principalmente para as estruturas viscerais da cavidade abdominal. Então, a gente pode afirmar que é uma artéria que vai irrigar as vísceras abdominais, fígado, estômago, os rins, enfim. E ao final, ao término de seu trajeto, ela vai se bifurcar e nesse momento começo a atingir aquilo que me interessa para a abordagem de hoje. Ela vai, nesse caso, se bifurcar e essa aorta abdominal, que aí eu marquei na imagem, está marcada em verde, ela vai se dividir em duas artérias, uma direita e uma esquerda, são as artérias ilíacas comuns. Então, uma artéria ilíaca comum direita e eu vou ter uma artéria ilíaca comum esquerda. Essa mesma artéria ilíaca comum, até a característica deste nome comum, ela, assim como a gente viu anteriormente, a artéria carótida comum vai se dividir numa uma artéria carótida interna e uma artéria carótida externa. Aqui acontece a mesma coisa, eu vou ter uma artéria ilíaca comum que vai se dividir em duas. Uma artéria que vai principalmente, repare que eu vou usar o termo principalmente, irrigar vísceras da pelve, isto é, ele vai entrar na cavidade pélvica, que é essa artéria aqui, que eu chamo de artéria ilíaca interna. E eu vou ter uma outra artéria, onde seu grande alvo são estruturas mais parietais, isto é, da parede
abdominal, parede pélvica principalmente, e depois ela vai se continuar com a artéria para o membro inferior, isto é a artéria que eu chamo de artéria ilíaca externa, que em determinado momento ela entra nos membros inferiores e a partir daí eu tenho então essa continuação. Então, no primeiro momento, eu quero sedimentar bem esse conhecimento, porque é um conhecimento que a gente vai pegar de gancho, para a gente entender bem esse sistema arterial e fazer um gancho entre o abdômen e um membro inferior, nesse caso, no que tange a artéria ilíaca externa. A gente vai falar alguma coisinha, mas bem en passant, sobre os outros ramos, mas o que é digno de nota para a gente aqui são os ramos da artéria ilíaca externa, uma vez que ela alcança um membro inferior. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma outra imagem, dessa vez é uma imagem onde eu só deixo aqui o osso do quadril, que você já viu com as suas divisões em pubis, o isquio e o íleo. Então, de certa forma, a gente começa a entender, por exemplo, por que essa artéria aqui eu vou chamar de artéria ilíaca comum. Ela tem uma íntima relação com esse olho, com esse osso que é o íleo. E essa artéria, mais uma vez, eu coloco aqui, que vai, de certa forma, se dividir numa artéria ilíaca interna, que, como eu falei anteriormente, tem grandes ramos viscerais, são ramos que vão irrigar na mulher, por exemplo, o útero, vai mandar uma artéria uterina no homem, vai acabar irrigando algumas estruturas como o ducto deferente, que são estruturas viscerais alvo do próximo período. E o que nos interessa para a gente aqui é essa artéria ilíaca externa. Por que nos interessa essa artéria ilíaca externa? Essa artéria, quando ela alcança um membro inferior, ela vai se chamar artéria femoral. E para a gente é importante entender quando é que eu posso deixar de chamar essa artéria de artéria ilíaca externa e passar a chamá-la de artéria femoral. É quando ela atravessa uma estrutura que a gente viu, de certa forma, quando falamos sobre parede abdominal, a musculatura da parede abdominal, dos oblíquos externo e interno e o músculo transverso do abdômen. Então, aqui, quando essa artéria ultrapassa esse ligamento aqui, que é o ligamento inguinal, que vai aqui da porção púbica até essa porção aqui do íleo, da espinha ilíaca anterosuperior, que é fácil tanto a espinha ilíaca anterosuperior quanto o tubérculo púbico, a gente vai ter aqui uma fixação de um ligamento. Deste ligamento para cima eu tenho artéria ilíaca externa, deste ligamento para baixo eu tenho artéria femoral, perfeito? Então aí eu tenho já a artéria femoral. O objetivo quando a gente fala sobre a irrigação dos membros inferiores é falar um pouco sobre a artéria femoral. Então, uma vez a gente já definindo, de certa forma, esse aspecto inicial, a gente vai falar um pouquinho sobre essa irrigação. De antemão, seria muito mais fácil para mim eu falar assim, gente, vamos começar agora a falar sobre os ramos da artéria femoral. Porém, quando foi abordada a palestra sobre região glútea, a gente percebeu que nós temos músculos, como, por exemplo, os músculos da região glúteos máximo, médio e mínimo, assim como os rotadores laterais da coxa, como a gente viu o piriforme, os gêmeos, enfim, quadrado da coxa, enfim, outros músculos que estão relacionados principalmente a essa região, que é a região glútea. Essa região, então, apesar de eu falar da artéria femoral, algumas coisas são interessantes que eu saiba. Aqui, nesse caso, eu vou mostrar aquela mesma imagem anterior, porém, numa outra visão. Naquelas visões, eu tinha uma visão anterior, isto é, eu estava vendo de frente para a peça. Nessa aqui, eu tenho uma visão, uma disposição mais em perfil, onde eu tenho aqui, no caso, a região sacral, a porção final da coluna vertebral do sacro, aqui o promontório, que é uma porção final do sacro. Eu passo até aqui o pubis, aqui o forame obturatório, enfim. E eu tenho uma imagem de perfil. Aqui, mais uma vez, mesmo de perfil, eu tenho um vaso que, por sua vez, vai se dividir, que, por sua vez, vai dar os ramos interessantes para que nós saibamos e possamos utilizar aqui nesse ensino. Então, mais uma vez, eu tenho a artéria ilíaca comum,
percebo que chega um momento que ela vai se dividir e percebo, eu não me preocupo nesse momento com a artéria ilíaca externa. Eu tenho a artéria ilíaca interna, tenho a artéria ilíaca externa, mas neste caso aqui, eu seria obrigado a falar de ramos, e esses ramos são ramos relacionados com a artéria ilíaca interna, que vão fornecer a irrigação, suprimento sanguíneo para outra região, que é a região glútea e regiões adjacentes. Então, nesse caso, para mim, o que é interessante é falar que eu vou ter dois ramos muito importantes, e nesse caso, eu vou pegar um conhecimento que eu tive anteriormente, visto numa palestra do professor Cavazzoli. Então, chama a atenção aqui que eu vou ter ramos, que são esses ramos, as artérias glúteas, a artéria glútea superior e a artéria glútea inferior, e além disso, um outro ramo que me interessa, que de certa forma vai propiciar a irrigação para músculos do membro inferior, que é a artéria obturatória. Perfeito? Então, eu tenho três ramos que não sairão da artéria femoral, sairão anteriormente, isto é, da artéria ilíaca interna, e uma vez saindo da artéria ilíaca interna, eles vão irrigar, além de estruturas da pelve, vão irrigar também estruturas da região glútea e adjacentes, perfeito? Como os rotadores laterais da coxa. Então, quando eu observo aqui, eu tenho uma imagem, percebo que nessa imagem eu tenho uma visão posterior, percebo que aqui, olha, eu tenho o púbis lá na porção anterior, eu tenho aqui o sacro e aqui o cóccix em posição posterior, tenho o ilho direito de um lado, o ilho esquerdo do outro, púbis, e aqui a tuberosidade isquiática me chama a atenção. Aqui eu quero que vocês percebam uma coisa interessante, eu tenho uma disposição, um músculo aqui disposto, e esse músculo, o professor Cavazzoli chegou a falar que é o quão importante o reconhecimento desse músculo, é um músculo-chave, é um músculo chamado músculo piriforme, e este músculo piriforme acaba, de certa forma, delimitando e colocando duas regiões, uma acima do músculo piriforme, isto é, acima da borda superior do músculo piriforme, e eu tenho uma outra estrutura abaixo da borda, um outro espaço, perdão, abaixo da borda inferior do músculo piriforme, e esses espaços são interessantes porque são locais onde estruturas nobres, artérias, veias e nervos vão atravessar por aí. Isso aí a gente percebe no momento onde a gente viu anteriormente, quando estudamos a porção óssea, onde eu tenho aqui uma incisura isquiática maior, uma incisura isquiática menor, e quando eu tenho aqui uma espinha isquiática que vai ser, de certa forma, unida ao sacro através de um ligamento chamado sacro espinhoso, e ele acaba delimitando dois forames, um forame isquiático maior e um forame isquiático menor. Aqui, para essa explanação que eu estou falando, o que me interessa aqui é o forame isquiático maior. Por quê? Esse forame isquiático maior, como a gente vê aqui, ele vai ser atravessado por este músculo aqui, que é o músculo piriforme, acabar delimitando mais dois espaços, um espaço acima da borda superior do músculo piriforme e um outro espaço abaixo da borda inferior do músculo piriforme. Alguns autores chegam a dar nomes para isso, e quando eu era aluno eu aprendi dessa forma. É como se eu tivesse aqui um espaço, eles chamam esse espaço de espaço suprapiriforme e um espaço infrapiriforme. Nesse caso aqui em específico, eu tenho a artéria glútea superior passando pelo espaço suprapiriforme, e aqui na próxima imagem eu vou ter no espaço infrapiriforme, eu passo a ter aqui, no caso, a artéria glútea inferior, assim como no outro ramo, que é a artéria obturatória, perfeito? Então, percebam a relação importante que existe entre essa musculatura, entre esse vaso e, entre essa musculatura e esses vasos que são importantes para a gente. Agora, entrando na artéria femoral propriamente dita, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, e a partir daí avançando, falei anteriormente só das artérias ilíacas comuns, perdão, a artéria ilíaca comum e em seguida a artéria ilíaca interna, para a gente falar dos ramos relacionados com a musculatura
da região glútea e músculos rotadores, e além disso, outra musculatura que são irrigadas, supridas por essas artérias glúteas superior e inferior. A gente vai falar um pouco agora sobre a irrigação dos membros inferiores, sempre lembrando que o objetivo aqui é fazer um resumão, fazer com que a gente consiga entender mais ou menos e fazer com que vocês consigam estratificar na cabeça de vocês uma forma de memorizar esses vasos, sempre lembrando, não deixando de perceber o aspecto funcional desses vasos. Então, percebo que aqui eu tenho o ligamento inguinal. Esse ligamento inguinal aqui, vimos que é muito importante para a gente, principalmente no que tange a diferenciar não só a artéria aqui, mas também a veia. Eu tenho aqui, então, a artéria ilíaca externa, que ao passar pelo ligamento inguinal, eu vou chamá-la de artéria femoral. Da mesma forma, eu tenho aqui a veia femoral, que ao atravessar o ligamento inguinal, eu vou chamá-la de veia ilíaca externa, que por sua vez vai se unir com a veia ilíaca interna e formar a veia ilíaca comum. É sempre lembrar que nós denominamos os vasos de acordo com o seu trajeto, o trajeto desse sangue. Então, aqui o sangue está vindo de uma direção de superior para inferior, e aqui, no caso da veia, uma drenagem venosa, isto é, o sangue vai de inferior para superior, ou se vocês preferirem, ele vai de distal para proximal, perfeito? Então, chegando aqui, nós temos a artéria femoral, e aqui numa outra imagem, eu tenho os ramos dessa artéria femoral, e eu posso, de certa forma, fazer uma certa classificação quanto a esses ramos, para facilitar a minha abordagem, mas no primeiro momento eu vou ainda voltar com aqueles conceitos onde eu tenho a artéria ilíaca externa, eu tenho a artéria femoral, e aí é que vai alguns detalhes aqui que a gente tem. A gente está falando aí sobre a artéria femoral e a gente vai falar sobre alguns ramos dessa artéria femoral, e eu quero que a gente perceba um detalhe que alguns autores divergem, mas eu vou tentar falar de uma forma mais simples possível para a gente entender e evitar alguns conceitos que alguns autores acham errados e outros utilizam mais conceitos para a gente definir alguma coisa, e vocês vão entender enquanto eu falo sobre essa aula. Então, quando eu falo sobre a artéria femoral e os seus ramos, mais uma vez aquela mesma imagem, eu vou ter alguns ramos. Quais seriam esses ramos? Primeiro, eu tenho a artéria femoral aí, percebo, e essa artéria femoral, de antemão, para facilitar, ela passa a mandar alguns ramos superficiais. São ramos que acabam suprindo, de certa forma, muitas vezes a pele, o tecido celular subcutâneo, isto é, aquela gordura logo abaixo da pele. Pessoas que são mais obesas têm uma tendência a ter uma gordura de maior espessura, isto é, uma tela subcutânea de maior espessura, logo a gente tem, de certa forma, uma maior vascularização e irrigação dessa área. Então, só de antemão aqui, é importante a gente perceber que, muitas vezes, determinados procedimentos estéticos podem ocorrer com grande perda sanguínea, uma vez que esse tecido celular subcutâneo ele tem grande suprimento sanguíneo. Então, essa artéria femoral, num primeiro momento, vai emitir ramos superficiais, a gente vai ver mais à frente, e posteriormente aqui eu falo sobre o detalhe. A grande maioria dos autores fala que essa artéria femoral, perceba que eu estou chamando de artéria femoral, ela vai emitir uma artéria femoral profunda, e alguns autores falam de artéria femoral superficial e outros de artéria femoral profunda. Colocarmos o que a grande maioria dos autores coloca e o que a Nômina Anatômica coloca, a Nômina Anatômica não coloca essa artéria femoral superficial. Ela bota o que eu coloquei ali em cima. A artéria femoral vai mandar ramos superficiais, depois envia um ramo profundo, que eu chamo de artéria femoral profunda, e aí ela se continua como artéria femoral. Então, não havendo artéria femoral superficial. Porém, até coloquei superficial, porém, alguns autores acabam ainda dando nome à artéria femoral superficial, perfeito? Então, a gente vai utilizar o termo artéria femoral, emitindo ramos superficiais, e depois um ramo profundo. Vamos falar dos ramos dessa artéria femoral profunda, e posteriormente a gente continua com uma artéria femoral. Não vamos mais utilizar esse termo
superficial, perfeito? Então, num primeiro momento, vamos falar sobre os ramos superficiais, que apesar de não terem grande calibre, elas são muito denominadas e têm certos aspectos funcionais. Perceba que eu tenho aí, logo no primeiro momento, um primeiro ramo, que é um ramo chamado artéria epigástrica superficial. Essa artéria epigástrica superficial, por definição, é um ramo que sai da... Então, se você for pegar o livro, ele vai mencionar que a artéria femoral, ao passar pelo ligamento inguinal, passa pelo ligamento inguinal e após um trajeto pequeno de 1 a 2 centímetros, ela emite essa artéria epigástrica superficial. Então, é um ramo ascendente, onde ela vai realmente sai, apesar de sair do membro inferior da coxa, ela vai em direção à região abdominal, acaba fazendo uma irrigação tanto da pele como o tecido celular subcutâneo adjacente a essa ramificação. Posteriormente, nós temos dois ramos, vamos ter um ramo medialmente, isto é, próximo à emissão da artéria epigástrica superficial. Eu tenho estou botando tudo artéria epigástrica superficial. Eu tenho a emissão de um ramo, que é a artéria circunflexa ilíaca superficial, nesse caso, medialmente, e eu tenho um outro ramo, que é a artéria pudenda externa superficial. Logo abaixo da emissão, apesar desse ramo não ser tão superficial quanto a sua emissão, ela acaba tendo esse nome de artéria pudenda externa, artéria pudenda externa profunda, porque ela tem uma emissão na profundidade, porém, ela acaba alcançando a superficialidade posteriormente. Então, repetindo aqui, eu tenho a emissão de 4 ramos. Desses 4 ramos, o primeiro que nós utilizamos como base, até como aspecto didático, tenho a emissão da artéria epigástrica superficial. Medialmente a ela, eu tenho a artéria circunflexa ilíaca superficial. Lateralmente, eu tenho a artéria pudenda externa superficial. E saindo mais abaixo da profundidade, porém, depois ela acaba perfurando a fáscia e vai alcançando a genitália externa, seja do homem, seja da mulher. No homem pega o escroto e na mulher pega os grandes lábios, perfeito? Então, eu passo até aí uma irrigação tanto da pele quanto do tecido celular subcutâneo. Por isso que nós chamamos de ramos superficiais, perfeito? Continuando e agora falando sobre a artéria femoral, nesse caso, a artéria femoral profunda, que nós vimos anteriormente, que eu tenho a artéria femoral e ela vai emitir esse ramo profundo. A gente tem aqui, como mostra na figura, ela está em verde aí, então chama a atenção para a gente a visualização dela. Perceba que eu tenho um ramo que sai depois lateralmente, um ramo medialmente, porém, mesmo esse ramo medial, ela vai ter uma direção para a porção lateral, que a gente vai ver mais à frente. Além disso, eu tenho, mais uma vez aqui numa outra imagem, uma coisa que eu gostaria de mostrar para os senhores. Percebam que aqui eu tenho a artéria ilíaca externa, ultrapassou o ligamento inguinal, eu tenho a artéria femoral, e aqui eu tenho um ramo que geralmente esse ramo é da porção lateral, então ele tem um direcionamento lateral e profundo, por isso que é uma artéria profunda. Ela tem a emissão aqui de 2 ramos, que nós vemos, um ramo lateral e um ramo medial, que, apesar de ser medial, ele faz uma volta aqui no músculo que a gente viu anteriormente, que é o ilho-pessoas, perfeito? E vai alcançar uma região que nós vamos ver anteriormente. Esse ramo profundo, essa artéria femoral profunda, continua e vai enviando ramos, e a partir desses ramos é que nós vamos ter, de certa forma, entender a função dela, que seria a irrigação dessa musculatura profunda. Então, ela vai emitir um ramo, uma artéria circunflexa lateral do fêmur, ou artéria circunflexa lateral, que é esta daqui, percebam, ela é lateral. Ela envia um ramo, que é a artéria circunflexa medial do fêmur, porque tem essa
esse direcionamento medial, e ela acaba continuando-se emitindo ramos perfurantes. A gente vai ver mais à frente sobre esses aspectos. Então, no primeiro momento, eu quero falar um pouco sobre, aqui é assinalado a artéria circunflexa lateral do fêmur. Percebam que ela tem ela é emitida na porção lateral da artéria femoral profunda, e o que chama a atenção aqui para mim, e é importante, é que essa artéria circunflexa lateral ela vai acabar emitindo 3 ramos, onde esses ramos são muito importantes no que tange a... Eu vou ter um ramo ascendente e um ramo transverso que participam ativamente da circulação colateral, tanto da cabeça quanto do colo, e essa porção mais proximal do fêmur, a epífise proximal do fêmur. E eu tenho um outro ramo, que é um ramo descendente, que é um ramo bem prolongado, que vai participar, inclusive, da circulação colateral do joelho, que nós vamos ver mais à frente. Continuando, então, eu tenho aqui numa outra imagem, percebo que aqui eu tenho um ramo, aqui eu tenho a artéria femoral, dela, aqui o ramo profundo. Esse ramo profundo, repare que eu não... a artéria circunflexa lateral do fêmur, porém o que me chama a atenção é o ramo medial que vai, ao atravessar o músculo ilho-psoas, ele volta e participa da circulação colateral da cabeça e do colo do fêmur, perfeito? Medial do fêmur. Apesar de nós observarmos que ele vai se direcionar, em última análise, por fim, na porção medial, no direcionamento medial, porém, a sua emissão é medial, apesar do seu trajeto posteriormente ser lateral. A circulação colateral, percebo que eu tenho aqui o ramo profundo, aqui a artéria circunflexa lateral do fêmur com seus ramos descendente, transverso e ascendente. Percebo como os ramos transverso e o ramo ascendente participam ativamente, juntamente com a artéria circunflexa medial do fêmur. Reparem que ela tem direcionamento medial, faz uma volta e posteriormente vai ter um trajeto tanto posterior quanto lateral. E eles vão participar, então, ativamente dessa circulação colateral da cabeça e do colo do fêmur, além também da região trocantérica. Chama a atenção esse ramo descendente, que nós vamos ver posteriormente, que participa da circulação colateral do joelho. Aqui é só para... Uma vez emitidos os ramos laterais, o fêmur e o medial, eu tenho aqui em verde a continuação da artéria femoral profunda, emitindo seus ramos perfurantes, que são geralmente em torno de 1, 2, 3 ramos perfurantes, podendo muitas vezes acontecer um 4º ramo perfurante. A minha artéria, então, femoral acaba continuando, se perceba aqui que ela está em verde. Aqui é o ramo profundo, ela vai atravessar a musculatura. Aqui a gente percebe que esses ramos perfurantes vão pegar o músculo pectíneo, o adutor curto, o adutor longo, o adutor magno, e essa artéria, então, passa a se continuar, e ao continuar, ela vai ter uma disposição e vai perfurar a face e alcançar a região posterior do membro inferior, naquela fossa poplítea. Nesse caso, a gente vai ver mais à frente, que vai se chamar artéria poplítea. Mas enquanto ela está na coxa, ela continua seu trajeto e, em determinado momento, acompanhada de um ramo chamado nervo safeno, essa a artéria femoral, que se continuou, emite um ramo chamado artéria descendente do joelho, também conhecido como artéria geniculada descendente. Perfeito? Então, chama a atenção, então, para a gente, nesse caso, essa artéria, uma vez que, além do ramo descendente da artéria circunflexa lateral do fêmur, esse ramo descendente do joelho, geniculado descendente, também vai fazer parte da circulação colateral do joelho, que a gente vai ver mais à frente. A irrigação dos membros inferiores foi falado já por mim em um passant, e percebo que aquela artéria femoral ela alcança agora a face poplítea
do fêmur, que a gente viu, acompanhada de outros nervos, como o nervo tibial e etc., e da veia poplita, ela alcança, então, essa fossa que nós vimos de formato geométrico losangular, e essa artéria agora, que antes eu chamei de artéria originada da artéria femoral, eu chamo agora de artéria poplita, uma vez que é uma continuação da artéria femoral. Essa artéria vai apresentar ramos geniculares, ramos surais, depois acaba se dividindo numa artéria tibial anterior, numa tibial posterior, e esse ramo tibial posterior acaba emitindo a artéria fibular, que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui eu tenho a mesma artéria, porém eu retirei a musculatura superficial, então eu observo aqui a artéria femoral, que uma vez que alcança a fossa poplita, ela passa a se chamar artéria poplita, e ela passa a emitir ramos geniculados, que são as artérias geniculadas, acaba emitindo também as artérias surais, que eu vejo aqui, para as cabeças do músculo gastrocnêmio, e eu passo a definir essas artérias geniculadas, como artéria geniculada superior medial, superior lateral, inferior medial e inferior lateral. Essas artérias, juntamente com ainda artérias da porção inferior, acabam fazendo parte da circulação colateral do joelho. Então, a gente percebe que a circulação colateral do joelho ela vai ser formada por essas artérias oriundas da artéria poplita. Eu vou ter artérias superiores, que a gente viu, oriundas da artéria femoral, e eu tenho ainda ramos inferiores, que vão ser originários das artérias tibial anterior, tibial posterior e artéria fibular. Uma mesma imagem agora ressaltando a artéria poplita que a gente vê aqui, a gente percebe ali a sua divisão, e essa divisão é num ramo anterior, eu cheguei a comentar na palestra que eu falei na perna, que muitos autores consideram esse ramo aqui como um trajeto, uma artéria tibio-fibular, uma vez que ela vai se dividir em artéria fibular e artéria tibial posterior. Artéria fibular. Então, na ocasião dessa palestra, falei também que falaríamos mais sobre a circulação colateral, e é o momento agora que eu vou falar, que é só um detalhe da artéria tibial anterior, que ela se perfurando aquele septo que nós vimos, a gente chegou a comentar sobre isso, acaba perfurando a membrana interóssea, e ela sai do compartimento, então, posterior e alcança nesse momento, um compartimento anterior. Percebo que eu tenho a artéria femoral, que chega um momento que ela acaba alcançando a região posterior, como a artéria poplita, e essa artéria poplita acaba, de certa forma, enviando ramos para os compartimentos lateral, nesse caso, a artéria fibular, e o compartimento posterior, nesse caso, a artéria tibial posterior. E o compartimento anterior, ele vai ser suprido pela artéria tibial anterior, uma vez que a mesma acaba perfurando a membrana interóssea. Aqui é só para a gente dar um detalhe sobre essa circulação colateral. Percebo que aqui eu tenho, só para a gente entender, eu tenho aqui o fêmur, os côndilos do fêmur, aqui o côndilo medial, o côndilo lateral. Percebo que eu tenho aqui também o côndilo medial da tíbia, o côndilo lateral. Percebo que eu tenho aqui a fíbula, aqui a membrana interóssea. Aqui, por exemplo, é quando a artéria tibial anterior, uma vez que ela surge na região posterior, perfura a membrana interóssea e acaba alcançando aqui a região anterior da perna. Perfeito? Então, essa circulação colateral ela vai ser formada, como falei anteriormente, pelas artérias geniculadas, superior lateral, inferior lateral, superior medial, inferior medial. Ela tem contribuição inferiormente de inúmeros vasos, sejam esses vasos da artéria tibial anterior, da artéria fibular ou da artéria tibial posterior, porém dois chamam a atenção. Uma artéria que surge da artéria fibular, que é uma artéria circunflexa fibular, e um outro ramo mais proeminente é a artéria recorrente,
interóssea anterior, que é este ramo aqui que surge na porção anterior, logo que ela sai, que ela entra no compartimento anterior e perfura a membrana interóssea. Então, eu tenho uma contribuição dessas artérias geniculadas inferiormente pela artéria recorrente tibial anterior e a artéria circunflexa fibular, e superiormente por aqueles dois ramos que nós já vimos. Um ramo descendente da artéria circunflexa lateral do fêmur, a gente viu isso, que a artéria circunflexa tem um ramo ascendente transverso, que participa do colo e cabeça do fêmur, e eu tenho aquele ramo descendente que vai participar da circulação colateral do joelho. Um outro ramo que eu comentei, aqui eu vou dar um maior detalhe, é quando eu falei que a artéria femoral, uma vez que ela emitiu o ramo profundo, isto é, a artéria femoral profunda, ela continua-se, e nessa continuação ela deixa a região anterior e vai para a posterior, porém, um pequeno ramo ainda continua em seu trajeto anterior. O nome dessa artéria, eu falei para os senhores, que é a artéria descendente do joelho, também conhecido como artéria geniculada descendente, e ela vai emitir dois ramos, um ramo mais calibroso, que vai participar da articulação, que é o ramo articular, e um outro ramo que acompanha o nervo safeno, que é ramo do nervo femoral, que é o ramo safeno. Esses dois ramos, tanto a artéria descendente do joelho quanto os seus ramos safeno e articular, participam também da circulação colateral do joelho. Perfeito? Comentando ainda sobre a irrigação dos membros inferiores, apenas colocando num primeiro momento que eu tenho dois ramos principais, duas artérias principais, apesar de eu ter três artérias que descem pela perna, que é a artéria tibial anterior, a tibial posterior e a artéria fibular, porém, aquelas que conseguem ter um trajeto muito mais além do tornozelo são as artérias tibiais anterior e posterior. São artérias que vão, inclusive, enviar ramos que alcançam até os dedos, coisa que não faz a artéria fibular, por isso que, de certa forma, aqui a gente acaba não comentando suas ramificações, apesar dela enviar ramos para o calcâneo e etc. Então, a gente vai falar aqui, de certa forma, a continuação da artéria tibial anterior, que é uma continuação, como o próprio nome diz, anteriormente, isto é, no dorso do pé, e depois a gente vai falar sobre a artéria tibial posterior, que a gente vai estar falando sobre a planta do pé. Então, a artéria tibial anterior, como aqui vamos observar essa imagem, eu tenho aqui a tíbia, então aqui é a medial, eu tenho aqui a fíbula, aqui a borda lateral, maléolo lateral, maléolo medial, e eu passo a ter aqui os ossos do tarso. Percebam que aqui eu tenho os ossos do tarso, eu tenho aqui os metatársicos e aqui as falanges proximal, média e distal dos dedos do pé, os pododátilos. Então, de antemão, eu tenho essa artéria tibial anterior, que ela já e antes de se transformar numa artéria dorsal do pé, ela vai emitir dois ramos e a gente percebe que para onde esses ramos estão indo. Eles estão indo para o maléolo lateral e o maléolo medial. Por isso, essas artérias são conhecidas como, são denominadas de artéria maleolar lateral, artéria maleolar medial. Após a emissão desses ramos maleolares, essa artéria continua-se como artéria dorsal do pé, muitas vezes conhecida como artéria pediosa. Essa artéria pediosa, para vocês terem uma ideia, tem uma grande implicação, tange muitas vezes ao exame físico, você consegue inclusive palpar o pulso desta perna e muitas vezes esse pulso pode te auxiliar para você saber, por exemplo, se eu tenho ou não lesão vascular em algum momento. Então, se porventura eu tiver uma obstrução de um vaso, uma vez eu tendo o reconhecimento desse pulso do batimento, da representação do batimento desse vaso, eu consigo ver a viabilidade desse vaso e, consequentemente, dessa porção distal do membro inferior. Essa artéria dorsal vai acabar enviando em ramos para os ossos do tarso, por isso que são ramos tarsais lateral e medial, que acabam fazendo a irrigação do pé, e uma vez a artéria tarsal
medial acaba enviando um ramo que eu chamo de artéria arqueada, e a partir dessa artéria arqueada eu vou ter a emissão das artérias metatarsais e dorsais, e posteriormente, a partir dessas últimas, eu vou ter a emissão das artérias digitais dorsais. Perfeito? Então, com isso, eu consigo, de certa forma, entender como é que a artéria tibial anterior participa da irrigação dessa porção anterior do pé. Eu abro até aqui para falar um detalhe que aconteceu comigo semana passada. Eu peguei onde o paciente tinha um fragmento, uma lesão cutânea. Nessa lesão cutânea, o médico escreveu de um jeito que eu não consegui entender qual era a localização, porque ele escreveu assim: paciente apresentando tumor na região peitoral do pé. Acontece que peito do pé é um termo leigo, então não é peitoral do pé. O correto deveria ele falar que paciente apresenta uma lesão ou uma tumoração no dorso do pé. Dorso do pé corresponde a esta região aqui. Apenas um detalhe para a gente salientar: quando nós colocamos em posição anatômica, o posição anatômica nós colocamos as mãos abertas, onde o que fica colocado para a porção anterior é a porção acral, essa porção da pele mais dura, nós chamamos de pele acral. Isso acontece porque durante o desenvolvimento dos membros inferiores, por volta do 23º dia, os membros, os brotos, eles acontecem dessa forma, e os membros superiores têm uma rotação lateral, isto é, eles fazem isso. Ó. Olha as mãos fazendo rotação lateral, logo a gente tem dessa forma, essa disposição. Em contrapartida, os membros inferiores apresentam uma rotação medial, por isso, em vez de rodar para lateral, eles rodam para medial, e eu acabo assumindo essa posição aqui, onde o dorso do pé fica, de certa forma, para anterior também, antero-superior, perfeito? Continuando, então, após esse detalhe, vamos falar sobre a artéria tibial posterior, que vai fazer irrigação, dessa vez, da porção posterior, nesse caso, a planta do pé. Então, eu tenho ali, como mencionado, a artéria tibial posterior, e eu tenho logo de cara uma divisão também lateral e uma divisão medial dessa planta do pé. Por isso que nós chamamos de artéria plantar lateral, artéria plantar medial. Acontece que lá, na porção anterior, eu vejo que eu tenho, quando eu tenho, vou aqui voltar, quando eu tenho a emissão da artéria, após a emissão da artéria tarsal lateral e a tarsal medial, eu tenho na porção medial a emissão da artéria arqueada. Na região posterior, a artéria tibial posterior, isso acontece da seguinte forma: a artéria plantar lateral é que acaba emitindo uma artéria que eu vou chamar de artéria arqueada plantar, ou artéria plantar arqueada, que é essa daí. E a partir desta artéria plantar arqueada, eu tenho a emissão dos ramos metatarsais plantares e artérias digitais plantares. Perfeito? Nós temos ainda alguns outros ramos, porém, de uma forma mais sucinta, a gente falou um pouco sobre a irrigação do membro inferior, como a gente falou anteriormente. É um resumão sobre a irrigação, o suprimento vascular do membro inferior. Bom, com isso eu termino a aula e agradeço, e de antemão falo que foi um prazer ter falado para vocês um pouco sobre a através de palestras, e falar que, de certa forma, eu estou ansioso para que eu comece a falar com vocês pessoalmente, presencialmente, principalmente naquilo que eu acho que o que é mais importante no nosso curso, que é a atividade prática. Então, é muito importante que nós tenhamos a conciliação da parte teórica, da parte prática, senão a gente acaba sendo teórico. Obrigado. Obrigado, Albino. Muito bom resumão.
Vamos encerrando aqui a gravação, né? Abrindo aí para perguntas. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Boa noite ao Breno. Muito obrigado.